Bom dia, turma maravilhosa de rotinas administrativas. Aqui é o professor Emerson. É, a gente vai estar falando hoje, devido à epidemia do coronavírus, né? A gente está no período de quarentena, a gente tem que ficar em casa e a gente resolveu fazer essa aula gravada para que a gente pudesse se conectar um pouco mais e conseguir avançar dentro do nosso conteúdo programático, certo? A aula de hoje é uma aula extremamente importante porque essa aula vai ser primordial dentro do seminário que vocês vão apresentar. Então, fica ligado nas coisas que a gente vai falar aqui, presta atenção que vai ter diquinha de prova e vamos seguir, certo? A nossa aula de hoje é sobre as áreas funcionais dentro de uma organização. Primeiro, a gente tem que entender o que são as funções de uma organização. Nada mais são que, facilmente falando, os setores. É onde acontecem as atividades da empresa de maneira setorial. É onde cada um sabe o que cada qual vai fazer. Então, a gente entendendo as funções, entendendo os setores da organização, a gente consegue entender a alma de dentro da empresa. A gente consegue decifrar o que é que acontece dentro da empresa. E aí a gente começa a parte principal. Essa aula não vai ter enrolação, não tem nada, é um conteúdo direto, até porque o vídeo é um pouco pesado, então a gente tem que seguir rápido, prático e sucinto, certo? E de acordo com o nosso material, vocês podem olhar o material que eu disponibilizei aí no nosso grupo, certo? E no material tem tudo de mais importante que precisa dentro da nossa aula. Bom, e começando o nosso conteúdo já rapidamente, a gente vai ver ao longo dessa aula quais são as principais funções administrativas dentro de uma empresa, dentro de uma organização. São 7 ao todo que nós iremos ver, mas 4 se destacam. 4 são as principais. Então anota isso aí, porque isso é questão de prova. É bizu do professor. Já anotaram? Questão de prova. Depois não vem dizer que eu não avisei. As 4 principais áreas funcionais de uma organização: recursos humanos, produção, finanças e comercial e marketing. Comercial e marketing, finanças, recursos humanos e área de produção. São as nossas 4 principais áreas funcionais da administração. Então a gente tem que ficar bem ligado nelas, são 7, mas essas 4 são as principais. Eu já estou vendo aqui, ó, vidente, lá na prova. Quais as 4 principais áreas funcionais de uma organização? Vocês vão responder o quê? Recursos humanos, produção, comercial e marketing e finanças, certo? E a gente vai ver cada uma dentro desse processo. Eu estou com o material aqui em mãos, assim como vocês estão, certo? E a gente vai estar comentando sobre ele aqui de uma maneira mais abrangente do que está no material, certo? Logo no começo a gente vê que existem as áreas funcionais fins e as áreas funcionais meio. O que é que quer dizer cada um? As áreas funcionais fins, elas estão ligadas ao ciclo de transformação, de como acontece aquele produto, o que é que acontece com aquele produto, o que é que ele vai fazer, o que é que permeia aquele processo. E as atividades no meio, eles proporcionam a forma em que essa transformação vai acontecer, a forma como aquele produto vai ser feito dentro da empresa, no sentido de as coisas que ficam ao redor. A própria produção e a venda desse produto são as atividades fim. É a atividade de produção em si até chegar na mão do cliente. E quais são as funções, as áreas funcionais meio? São aquelas que estão ao redor. São aquelas que são áreas principais, primordiais dentro de uma empresa, mas que elas não estão ligadas diretamente ao produto e à venda dele. Então a gente vai ver direitinho essas áreas fim e as áreas meio. Como as áreas fim, nós temos o marketing comercial e a produção. A produção produz o produto, obviamente, e o marketing comercial é aquilo que vende, é aquilo que coloca o produto na mão do cliente. E já como as áreas funcionais meio são exatamente as outras que a gente vai ver: finanças, administração de materiais, recursos humanos e tudo isso, aquela parte que está por fora da produção em si do nosso produto, certo? Produto ou serviço.
depende muito da empresa. Então vamos começar a falar pelo marketing e o comercial. Pode parecer muitas vezes que a gente sabe demais sobre as áreas funcionais, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E aqui a gente consegue ter uma visão um pouco diferente daquilo que é nos dada no dia a dia, aquele conceito de marketing. Porque o marketing ele não é só a propaganda. O marketing ele engloba bastante coisa, ele engloba estratégias de como vai ser feita a divulgação desse material, desse serviço ou desse produto. Então, o marketing ele é muito além daquilo que a gente pensa hoje, que a gente tem como conceito. E uma aula de marketing duraria um encontro nosso, seria de grande valia a gente ter uma aula de marketing, mas devido à nossa epidemia, a gente tem que ter um pouco de cuidado e cautela quanto ao nosso conteúdo programático. Então vamos lá. O marketing, ele é toda a parte estratégica do produto. Vamos pegar uma empresa de produto que fica mais fácil da gente entender, mas ela também pode ser aplicada em serviços, tá? O marketing feito nesse produto, o que é que ele vai englobar? Ele engloba a escolha do preço do produto, ele engloba a distribuição do produto, a logística que vai acontecer junto a esse produto. Então, como eu falei anteriormente, o marketing ele tem uma gestão estratégica dentro da empresa, porque ele vai fazer exatamente a distribuição desse produto, de como ele vai ser divulgado. A propaganda também está dentro do marketing, mas o marketing não é só propaganda. Então a gente tem o marketing, o comercial, como uma das áreas primordiais dentro da empresa, com certeza, e é por isso que está entre as 4 principais, porque a gente vai ter esse canal de vendas e a gente sabe que venda é receita, receita é faturamento, faturamento é lucro. Então a gente tem que ter noção disso, certo? A gente entra agora na área da produção, a nossa segunda função, a nossa segunda área organizacional, área funcional das organizações. E a produção está ligada exatamente com a produtividade da empresa, realmente aquele setor de controle de produção, de saber da qualidade do produto, de realmente ter nas mãos o que acontece no setor produtivo. E a produção é importante por causa do funcionamento da empresa. O marketing ele é a divulgação e a liberação dos canais de vendas, e a produção é a produção em si. É a gente pegar o produto e ver ele sendo montado, saber se tudo está correto, controlar todos os processos, controlar os funcionários e assim por diante. Então, o sistema de produção é um sistema alma da empresa. Mas a gente vai ver que aqui cada um de nós a gente vai ter talvez uma visão diferente de qual setor seria o mais importante. Eu tenho o meu favorito e daqui a pouco a gente chega e eu vou dizer para vocês, certo? E aí dentro do nosso material vocês podem ver o que cada setor, o que cada área faz, quais são as funções deles dentro do processo produtivo, dentro do processo de vendas. Então, no material tem tudo explicadinho. Aqui eu estou passando mais por cima porque a aula não pode ficar tão longa, senão provavelmente o WhatsApp não deixa nem eu mandar, certo? E agora vamos falar das áreas meio, né? Que são aquelas áreas que não estão diretamente ligadas à produção, mas que permeiam o espaço ao redor, certo? E para mim essa é a função mais importante, a parte da administração financeira, finanças. Eu costumo dizer que é o fator primordial. Eu por gostar muito de matemática, por gostar de finanças, por estudar investimentos, para mim essa é primordial. Por quê? Sem dinheiro a gente não faz nada. Não tem como uma empresa funcionar sem dinheiro, não tem como o funcionário trabalhar sem receber pagamento, não tem como a gente pagar fornecedor sem dinheiro. Então a área de finanças é a área sustentável da empresa. Se a gente não tiver uma boa administração financeira dentro da empresa, a empresa vai quebrar, a empresa vai falir, a empresa vai deixar de pagar funcionário. E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente preza. E então a administração financeira, ela é a alma de uma empresa. Se não tiver os recursos financeiros, como pagar,
e como receber, isso não funciona. E como as funções do setor financeiro, tem o setor de compras e vendas, tem o setor de contas a pagar, contas a receber. Então é um setor muito importante e que a gente tem que dar bastante valor, porque sem dinheiro a gente não faz nada. Coloca isso na cabeça. Depois a gente vem ver a administração de materiais, que é muito parecido com o setor de almoxarifado que a gente conhece popularmente. É aquele setor que está responsável pelos materiais e equipamentos de dentro de uma empresa, de tudo aquilo que é recurso local, daquilo que pertence à empresa e que está rodeando ela, como nesse período de coronavírus, né, a gente pode citar dentro dos hospitais, máscaras, luvas e todo esse material. Então o setor de almoxarifado é aquele que se encarrega de estocar o material, de ter o controle de entradas e saídas das coisas que são compradas e assim por diante, certo? A administração de materiais é bem conhecido como o nosso almoxarifado. Seguindo o nosso cronograma, a gente tem a administração de recursos humanos. E, gente, a administração de recursos humanos, ao longo dos anos, dentro da área administrativa, dentro da administração, tem se tornado bastante forte. Por quê? Porque a gente já conversou em sala de aula, quem estava em sala viu esse momento, que as empresas hoje estão muito parelhas. Hoje o conhecimento ele consegue atingir diversas empresas no mesmo nível. O que vai diferenciar uma empresa de outra é a gestão do capital humano, que está dentro da administração de recursos humanos. Porque a área de recursos humanos ela parou de ser aquele negócio só resolver problema do povo, resolver problema pessoal. Não é mais o setor pessoal, é uma gestão de recursos humanos, de como eu trato o meu funcionário, de como eu posso remunerá-lo estrategicamente, de como eu posso beneficiar ele a ponto de dele produzir mais, de estar motivado, de ser o melhor, de dar o melhor dele. Então a administração de recursos humanos está ligado diretamente a essa capacidade produtiva das pessoas, de melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho e coisas assim. Leiam as funções da administração de recursos humanos, são bastantes funções, então deem essa olhada, é muito importante esse setor, certo? O próximo é a administração de serviço, que é responsável pela transporte das pessoas, pela administração de escritórios. É um setor responsável realmente pelos serviços prestados à empresa. Quanto à questão de transporte, muita gente terceiriza esse setor. Existem muitas empresas que terceirizam. Por exemplo, empresas do PECEM, elas contratam empresas terceiras que tem pessoas, por exemplo, que trabalham aqui e vem um ônibus transportando essas pessoas para levarem até lá. Na maioria das vezes, não são patrimônios da empresa, são patrimônios de terceiros. Eles contratam a empresa para que façam esse tipo de processo, esse tipo de transporte. Então, a administração de serviços são serviços à parte da empresa. São a parte de transportes, patrimônio imobiliário. Outras empresas também terceirizam essa questão, o patrimônio imóvel das empresas, aquele que são casas, são apartamentos, são armazéns, são N coisas que beneficiam a empresa. Geralmente são galpões, coisas nesse sentido. Algumas empresas também terceirizam isso. Sai às vezes mais barato alugar um galpão do que particularmente ter. Então, a administração de serviços ela é muito importante dentro da empresa, mas ela consegue ser terceirizada, certo? E aí a gente consegue ver tudo isso. Por exemplo, também na administração de serviços, é muito forte hoje a terceirização de zeladores, por exemplo. Existem empresas hoje que terceirizam zeladores. Diz assim, eu preciso de um zelador. Ela vai lá numa cooperativa ou coisa parecida e contrata um zelador sem precisar fazer seleção e treinamento, enfim, sem precisar passar pelas coisas normais de uma admissão, certo? E o nosso último setor, nossa última área funcional é a gestão
empresarial, que é responsável arduamente pelo planejamento empresarial e pelo sistema de informações da empresa. Então é um setor, é uma área também extremamente estratégica. A gente já viu que o planejamento dentro de uma empresa é extremamente importante, porque se a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, com um bom planejamento, com uma boa administração, a gente consegue chegar aos nossos objetivos. Na empresa é da mesma forma. Então, além desse processo de planejamento, o sistema de informações de uma empresa é extremamente importante. Porque é dali, dentro das informações que a gente capta, que a gente tem no nosso sistema, que a gente consegue tomar melhores decisões, que a gente consegue decifrar quais são os nossos clientes, como a gente pode agradar os nossos clientes, qual produto que mais vende, qual produto que mais falta, qual produto que dá prejuízo. A gente consegue ter todo esse aparato de informações para tomar as melhores decisões, certo? Então, nós falamos aqui das 7 áreas funcionais da organização. Peço, por favor, que vocês leiam as funções de cada um, saibam o que cada setor faz, isso é muito importante. Aqui, por mim, a gente passaria aqui as 3 horas que a gente fica lá no curso falando, mas visto não ficar um vídeo banal, um vídeo sacal, a gente faz de uma maneira diferente, certo? A gente faz de uma maneira mais rápida. Então, fica para vocês o nosso vídeo aí. Qualquer dúvida, o grupo vai estar aberto. Eu estou disponível também no WhatsApp, só falar comigo. E agora, logo após esse vídeo aqui, a gente vai lançar um questionáriozinho interessante. E eu quero que todos façam, porque vai ser cobrado, certo? E vai compor a nota de vocês. Então, estudem esse nosso material e qualquer coisa a gente está aqui, certo? Façam um questionário, o questionário vale ponto, vale nota e eu conto com vocês, certo? Eu espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam se cuidando em casa e que no mais em breve a gente retorne junto. A gente, eu e minha mãe, está se recuperando da cirurgia, a gente está sentindo a falta de vocês, mas a gente sabe que esse momento é um momento de recessão, é um momento que a gente vai ter que dar uma freada agora para a gente voltar mais forte daqui a pouco, certo? Um beijão para vocês e que Deus os abençoe e podem contar com a gente, tá? A gente está aqui para ajudar. Então fiquem com Deus.